Vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus trouxe ao meu coração para falar com vocês, ok? Nós iniciamos uma série de estudos com o nome Orações que Deus Responde. E a oração é algo que é importante e vital na vida do cristão. Mas a oração é uma via de mão dupla. De um lado, somos nós fazendo contato com Deus, o homem, se voltando para o sagrado. E do outro lado, nós temos Deus, o Santo. E é Ele fazendo contato, se revelando, se permitindo conhecer por nós. Uma definição simples de oração deixa eu compartilhar com você uma definição de oração. Nosso dicionário Michaelis diz que a oração é um apelo da alma ou do coração feito a Deus. Um apelo da alma, uma coisa que está lá no fundo do nosso coração e que nós depositamos diante de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, irmãos. O meu objetivo em trabalhar esse assunto com você é para que nós possamos aprender através de alguns exemplos de irmãos nossos, princípios que podem potencializar ou dar mais força para a nossa vida devocional, ao nosso relacionamento com Deus. Cristianismo, na verdade, é isso. Um relacionamento pessoal, individual e coletivo com Deus. A forma como nos relacionamos, o tempo que dedicamos para Deus, nós chamamos de vida devocional. Ou é a nossa caminhada a sós com Deus. E nesse sentido de vida devocional, também quero compartilhar uma outra definição para você. O pastor Kennedy Ayton é pastor batista, professor de teologia, e ele define vida devocional desta maneira. É a separação é uma vida de devoção, separação e consagração a Deus. É um relacionamento com Deus. É desenvolver uma vida de santificação, buscando ser cada vez mais como Jesus. É pensar os pensamentos de Deus, sentir o que Ele sente, desejar a vontade dEle e fazer as coisas que lhe agradam no decorrer do dia a dia. Excelente definição de vida devocional, algo que eu e você precisamos ter na nossa prática diária. O tempo da nossa devoção, o tempo que nós separamos e consagramos para estar com o nosso Deus. Vida de oração, vida devocional, é sinônimo de relacionamento com Deus, na presença do nosso Senhor. Ok, mas especificamente eu quero trabalhar com vocês aqui é sobre esse tempo que nós precisamos ter com Deus. O seu momento a sós, de conexão com a videira. O tempo que você individualmente se dedica buscando a Deus, para estar na presença de Deus, para se derramar diante do Todo-Poderoso. Infelizmente, muitas vezes substituímos esse tempo que precisamos ter individualmente com Deus com aquele tempo que estamos envolvidos com as coisas de Deus. Preste atenção, uma coisa é diferente da outra. Uma coisa não substitui a outra. O principal, o mais importante, o cerne, o centro é o relacionamento com Deus. O relacionamento que nós buscamos desenvolver nesse tempo de consagração com Deus. E muito bem, nesta série de estudos, nós queremos refletir sobre algumas orações registradas na Bíblia, feitas por homens e mulheres como eu e você, mas que tiveram as suas orações atendidas pelo nosso Deus. E eu quero trabalhar com você sobre os princípios existentes nestas orações que foram respondidas por Deus. Hoje eu estou a fim de falar muitas definições, Então eu quero mais uma definição para compartilhar com você, a definição de princípios, Princípios é um conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem de base às quais todo o desenvolvimento posterior deve ser subordinado.
proposição lógica formada por um conjunto de verdades fundamentais sobre a qual se apoia todo o raciocínio. Nesse sentido, eu quero olhar com você os princípios que tem nessas orações, posições fundamentais e diretivas que servem de base ou conjunto de verdades fundamentais existentes nessas orações que Deus respondeu e que podem ser aplicadas na nossa vida, que podem potencializar o nosso tempo com Deus. Princípios, né, em que se apoiam as orações que Deus responde. No encontro passado, nós refletimos sobre o momento em que as pessoas chegaram para Jesus e perguntaram para ele assim: ensina-nos, Jesus, a orar. Ensina-nos a orar. E ali o Senhor Jesus, então, ensinou-lhes a oração do Pai Nosso, a oração dominical, nós chamamos assim, a oração modelo que o nosso Senhor ensinou para nós. Naquela ocasião, nós vimos 3 pontos, que a primeira delas, as orações, nosso clamor, nosso pedido, deve ser direcionado sempre a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o Criador, o nosso socorro nas horas de nossas lutas. A Ele é que nós devemos dirigir as nossas orações. No ponto 2, nós vimos que devemos orar com sinceridade. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece você, suas limitações e também conhece as suas fraquezas. Então, ore a Deus sendo sincero. Não precisa florear, passar uma maquiagem, falar de um jeitinho diferente para tentar dobrar Deus, porque não vai dar. Ele te conhece por inteiro, então seja sincero em sua oração. E no ponto 3 nós vimos que nós devemos orar com fé, crendo nele, crendo no Senhor, né? Que no seu poder sobre as nossas vidas, reconhecendo que embora tenhamos força, embora tenhamos garra, tenhamos inteligência, nós dependemos dele. Sem ele nós nada podemos fazer. Sem ele nós não podemos viver. É assim que nós precisamos nos achegar. Através da oração do Pai Nosso nós conseguimos detectar esses princípios e percebemos que, poxa, isso daí a gente pode também aplicar nas nossas orações, na nossa vida devocional. Hoje nós vamos olhar para um outro momento da vida do nosso Senhor Jesus. Nós vamos olhar para um momento que foi muito tenso, um momento de grande introspecção da vida do nosso mestre. Nós vamos ler Mateus capítulo de número 26. Eu quero te convidar para que você acompanhe, se você tiver a Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na tela. E nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender sobre algumas verdades que tem ali para nós, para nossa aplicação. Vamos ler? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e outros 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Até aí. Percebeu o momento em que esse texto aconteceu na vida do Senhor Jesus? Percebeu a oração que ele fez diante de Deus? Percebeu aquilo que estava acontecendo no seu coração, aquilo que ele estava sentindo naquele momento, enquanto ele proferia essas palavras?
Tamanha era a dor do nosso mestre. Tamanha era a angústia, a aflição que ele estava sentindo naquele momento. Para a gente poder se situar, o tema que eu quero trabalhar com você hoje é o princípio da sintonia. Sintonia. Eu quero trabalhar um pouquinho isso aqui com você, tirar algumas ideias para que você entenda e enxergue isso no texto, para a gente poder trazer algumas aplicações para a nossa vida. Só para você se situar, o texto em que nós lemos aconteceu logo após a celebração da Páscoa, quando Jesus institui a Santa Ceia que nós celebramos hoje nas igrejas cristãs. Quando Jesus ofereceu pão e vinho para os seus discípulos, ali acontece o momento em que ele diz que um dentre eles o iria trair. E então, Judas, estando ali, depois de comer do pão, sai já, para aquele momento em que ele entrega Jesus e vai começar, então, a paixão de Cristo. Nessa luta, Jesus ora, nesse momento aí, antes do Judas chegar, Jesus, sabendo que isso já estava por acontecer, ele está numa luta interna e ele ora, e ele clama a Deus e ele pede por socorro. Ele pede por socorro a quem pode socorrê-lo, de fato. O Senhor é o nosso refúgio. Só o Senhor é quem pode nos assistir em nossas fraquezas. Só o Senhor é quem pode nos ajudar. E Jesus, tendo esse entendimento, era claro para ele, pacífico isso, a oração dele era sempre dirigida somente a Deus. E ele clama: vem em meu auxílio, Senhor. Se possível, passa de mim. Então acontece todo esse momento. Nosso modelo é Jesus. Ele é a nossa referência, o nosso mestre clama pelo Senhor, ele ora. E a sua oração estava em sintonia com o Pai. É uma oração que está alinhada com a verdade de Deus. Então, sintonia, queridos, é isso. Eu vou explicar uma definiçãozinha de sintonia para a gente poder entender. Significa harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. Reciprocidade, simpatia que faz com que alguém se aproxime de outra pessoa. Por exemplo, eles estavam em sintonia, estavam sentindo alguma coisa, estavam juntos, próximos. Psicologicamente, ainda esse termo também é usado na condição de estabelecer uma relação harmônica ou de correspondência com o meio. Sabe quando você chega no lugar e você se sente bem? Houve sintonia. Você chegou e você se sentiu envolvido. Legal. E também tem o contrário, quando você chega e não tem sintonia, você chegou, você sentiu, nossa, tá esquisito aqui o ambiente, não estou me sentindo bem. Não houve sintonia. E ainda uma questão simples, sintonia, rádio. Lembra do rádio antigo que a gente rodava o negócio, o botãozinho para sintonizar na frequência? Ou ainda nos rádios modernos de hoje, você vai lá e coloca na 94, na 97 FM, você acha a sintonia em que a rádio está transmitindo para que você se conecte, para que haja uma conexão entre você e a estação de rádio. Ou ainda, para quem toca violão, quando a gente vai afinar os instrumentos, nós estamos ali procurando uma sintonia entre os instrumentos para que a gente possa louvar a Deus. Entre o próprio violão, as 6 cordas, você vai achar a frequência certa, correspondente, para afinar no mesmo tom todos os instrumentos, para que haja um louvor agradável. Legal. Nesse sentido, queridos, em tempos modernos como hoje, nós diríamos assim que a pessoa que está em sintonia, ela está na mesma vibe, não é? A galera fala assim, está na mesma vibe, perfeito. Orações que Deus responde são orações afinadas, são orações que estão na mesma sintonia que o Pai. Percebemos que isso acontece nesse momento no texto de Jesus. Eu quero destacar para você 2 versos. O versículo de número 39 e o versículo de número 42. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha.
Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Feito o destaque aí no texto, em amarelo para você, já podemos entrar na primeira lição que eu quero compartilhar com você para aplicação pessoal, para aplicação nas nossas vidas. Queira, deseje estar em sintonia com a vontade de Deus, irmão. Deseje, queira estar em sintonia com a vontade de Deus. A oração que Deus responde é aquela oração que está alinhada, que está em sintonia, que está realmente afinada com o propósito de Deus. Eu não poderia orar pedindo uma coisa que vai querer mal, desejar o mal para o meu próximo. Eu não posso, essa oração Deus não vai responder, não está alinhada com a sua palavra. Mas as orações que estão alinhadas com a palavra, as orações que estão alinhadas com a vontade de Deus, essas orações Deus responde. Todas essas orações Deus responde. E nesse caso, no texto em que nós lemos, nós percebemos isso. Na vida do nosso Mestre Jesus, nós percebemos o jeito que ele orava, a forma como ele fazia, e as suas orações, e a sua prática, e a sua vida estava completamente alinhada com a vontade de Deus. Orações que Deus responde são aquelas que buscam ser feitas por pessoas que estão sendo alinhadas, ou buscando estar alinhadas com Ele, em harmonia com a sua vontade. Olhando para Jesus, vamos caminhar um pouquinho na vida do nosso Mestre. O ministério de Jesus iniciou, mas antes dele se revelar publicamente, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que ele fez, 40 dias de jejum e oração. Por 40 dias ele se recolhe e busca a face do nosso Deus. Jesus iniciou uma coisa séria na sua trajetória pela oração. Pela busca da presença de Deus, pela busca da vontade de Deus para a sua vida, de estar atento, de estar sensível à vontade de Deus. Foi assim que ele começou. Estar na mesma vibe do Pai para aquilo que é de Deus, bom, você vai ter que se sintonizar na frequência dele. Você vai ter que buscar estar alinhado com ele. Pergunto para você, querido, como é que nós fazemos hoje os nossos planos e os nossos sonhos? Muitas vezes nós padecemos e muitas vezes nós erramos, irmãos, porque nós fazemos planos e falamos assim: Deus, eu escolhi fazer esse plano e eu quero que o Senhor abençoe. Irmãos, vocês oram aí porque eu vou abrir um novo negócio e agora eu queria pedir para Deus abençoar, mas eu já fiz tudo e eu não tinha conversado com Deus até agora. Muitas vezes é assim que nós procedemos. E isso mostra que a vontade de Deus não foi aquilo que eu queria em primeiro lugar. Mas eu quero que Deus faça a minha vontade. Que triste. Que triste. Não é assim que deveria ser. Precisaríamos fazer como Jesus. Seria muito inteligente da nossa parte, antes de darmos um passo para uma coisa nova e importante em nossas vidas, nos recolhermos, nos desconectarmos das coisas dessa nossa terra para nos conectar em Deus e buscar a sua direção para as nossas vidas. Quer ver um outro exemplo da vida do nosso Mestre? Depois que ele inicia a sua trajetória, após o seu jejum e oração de 40 dias, Jesus escolhe homens para caminharem com ele. Bom, tinha muita gente seguindo a Jesus. Afinal de contas, ele estava distribuindo cesta básica, né? Ele distribuiu pão e peixe para todo mundo, de graça. Ele estava realizando curas. As pessoas que tinham doenças estavam sendo curadas de graça. Tinha muita gente correndo atrás dele. E ele precisava de pessoas que o ajudassem. Seus discípulos. Como ele fez para escolher os seus discípulos? Bom, a palavra nos diz que, Lucas capítulo 6, naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Deu o nome de apóstolos a esses 12. Repare, ele não escolheu aleatoriamente.
Ele não fez unidunité, quero você. Ele não fez assim. Jesus se colocou diante de Deus para depois escolher aqueles que seriam os seus apóstolos. Era uma coisa importante, era uma coisa crucial. E Jesus não abre mão de buscar a presença de Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar se apresentar a Deus, de apresentar diante de Deus o seu sonho, o seu projeto, a sua vontade diante de Deus, para ser apreciada por Deus. Isso é uma oração que está em sintonia com Deus, que está buscando a vontade de Deus para a sua vida. Será por que ele passou a noite orando? Era tão facinho, era só ele olhar os mais bonitinhos que tinham ali e escolher. Era só olhar, né? Vou olhar aqui na parede, cadê? A parede está aqui, vou olhar para a parede, escolher, não, quero você do meu time e você também. Fácil. Poderia ser assim, mas não. Para convencer Deus em ajudá-lo com os seus planos, que Jesus ficou a noite toda orando, eu não acredito que foi isso. Eu acredito que, muito pelo contrário, Jesus estava buscando a direção de Deus. Veja mais um texto. Certa vez, Jesus estava sozinho orando. Os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: o que o povo diz que eu sou? Pedro declara que Jesus é o Messias que Deus enviou. Porque a forma como Jesus vivia, a conduta de Jesus, a forma de fazer as coisas, de revelar, a forma como Jesus se portava, revelava o propósito divino sobre a vida dele. Revelava que ele estava em sintonia com a vontade de Deus. Por isso é que Pedro afirma: olha, você é o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Porque aquilo que você fala, aquilo que você faz está alinhado com a vontade de Deus. Tem mais, vamos ler mais um texto. Mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subindo a um monte para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. O texto é bonito, irmãos, presta atenção. E no texto tem coisas interessantes. Jesus vivia experiências reais, intensas, maravilhosas, nesses momentos em que ele buscava estar em sintonia com Deus. No seu tempo de vida devocional, no seu tempo a sós com Deus, Jesus vivia coisas extraordinárias na presença do Senhor. E o que ele vivia, você e eu também podemos viver. Nós precisamos pagar o mesmo preço que ele pagava. De fazer com que a nossa vida, de fazer com que a nossa oração, de fazer com que esse tempo nós estejamos buscando nos sintonizar com o Senhor. Nós precisamos, queridos, desejar estar alinhado, estar em sintonia, na mesma frequência que a vontade de Deus. Aí a gente pode viver coisas extraordinárias como Jesus viveu nesse texto. E vejam, ele estava vivendo um momento de uma experiência sobrenatural, maravilhosa, extraordinária, para lhe dar força, porque na sequência, você viu ali, ele estava sendo ministrado a respeito da sua morte, que iria acontecer logo em seguida, quando ele chegasse em Jerusalém. Nossa! Seguindo o exemplo do nosso mestre, tendo como nosso modelo aquele a quem nos ensinou o caminho em que devemos andar, o jeito certo de fazer as coisas, a forma correta de provocar vida dentro do nosso ser, eu preciso querer me sintonizar com o Pai. Eu preciso me dedicar na busca do Senhor, em estar na sua presença, em buscar ouvir a sua voz e a sua direção para a minha vida.
Eu preciso querer fazer com que a minha oração esteja na sintonia dele, na sintonia da palavra de Deus, na sintonia com o Pai. Eu preciso desejar isso. Ele é Deus, irmãos. E eu e você somos criatura dele. Somos como vaso em suas mãos, como vaso de barro. Só seremos plenamente felizes quando formos moldados por ele. Eu preciso viver a vontade dele para que eu possa viver plenamente aquilo pelo qual ele me criou. Quando eu entendo o que Deus deseja de mim, o que Deus deseja fazer em mim, é que então eu vou viver e ser feliz realizando aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Por que é que nós estamos aqui? Qual é a sua vocação? Qual é o propósito da sua vida, da sua existência? Você precisa ter essas respostas e alinhar estas respostas, seus sonhos e desejos, com a vontade de Deus. Só aí você vai ser plenamente feliz, você vai desfrutar daquilo que Jesus chama de vida em abundância. Só quando a gente se alinhar, se colocar, entender e responder, né, a vocação, responder qual é o propósito de Deus para as nossas vidas hoje. E poderíamos declarar assim: Pai, que seja feita a sua vontade, que seja feito segundo o seu querer na minha vida. Amém, querido? Você entende isso? Percebe isso? Com isso eu já estou, né, dando uma entrada na nossa segunda lição. Creia que Ele tem o melhor para você. Creia que o Senhor tem o melhor para você. Mas creia de verdade. Não só da boca para fora. Não só cante as músicas assim. Creia que Deus tem o melhor. Olhe para o texto. Pense no texto. Momento difícil na vida de Jesus. Mas Jesus fez tudo certinho. E mesmo assim, ele estava, né, sendo traído. Mas Jesus fez tudo o que Deus mandou. Foi sensível, estava em sintonia com Deus. E algo ruim estava por vir na sua vida. Olha, versículo 38 diz assim: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Você já sentiu isso? Você já passou por uma luta em que você se sente sozinho ou você se sente assim, sem chão, desamparado, desesperado, com vontade de morrer, vontade de sumir? Jesus se sentiu assim. É isso que o texto diz. E aí ele volta para os seus amigos mais íntimos e pede: vigiem aqui um pouco comigo, fiquem comigo, eu estou consumido pela minha dor, fiquem comigo. Emprestem o ombro um pouquinho aqui para mim. E no versículo 39, mesmo na companhia desses íntimos, Jesus precisava se conectar com Deus. Jesus precisava sentir a presença do Pai, sentir o alento, a força que vem por estar ligado direto nele. Querido irmão, querida irmã, nada substitui a sua conexão com Deus. Nada, e nem pessoa alguma pode tomar o lugar que deve ter Deus na sua vida. Você e eu precisamos nos ligar nele, depender dele. Confiar plenamente nele. Não podemos depender de homem, não podemos depender de um profeta, de uma profetisa, de alguém ou que alguém vai falar por você e ditar o que vai acontecer no seu futuro. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos depender nele, dele. Só ele é Deus e nenhum outro pode ter esse lugar no seu coração. Uns confiam em carros e cavalos, diz o Salmo, outros em armas, outros em conhecimento, estratégias, esqueminhas. Podem facilmente ser surpreendidos e cair. Mas os que confiam no Senhor não se abalam.
podem se entristecer, podem às vezes esmorecer, podem até às vezes xingar, podem até desistir. Somos humanos, somos fracos, somos frágeis, mas sabemos em quem cremos e que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais sobre a vida dos seus filhos. Mesmo quando tudo se desaba, mesmo que fiquemos sozinhos, precisamos confiar no Senhor. Veja, mais um versículo para nós. No versículo 42 o texto diz: pela segunda vez, Jesus foi e orou: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Senhor, se não tem como não passar por isso, se não tem como o Senhor me livrar desse mal, eu me submeto a Ti. Eu me entrego a Ti. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Te dou, Senhor, porque eu sei, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Como é difícil assimilar essa verdade, irmãos. Como é difícil os crentes de hoje assimilarem de que o nosso Mestre Jesus sofreu e morreu e fazia parte da vontade de Deus isso. Talvez faça parte da vontade de Deus que eu e você passemos por algum aperto, por algum apuro, e que encaremos de frente essa situação dessa pandemia. Talvez nós não entendamos que faça parte da vontade de Deus enfrentarmos esse problema. Mesmo estando em sintonia com Deus, podemos ter livramentos de alguns problemas ou vivermos mesmo. Temos que beber esse cálice. Não existe, irmãos, esse triunfalismo de só alegrias. O crente que é fiel a Deus não tem problema. O crente que é fiel não vai passar por desemprego. A empresa do irmão não vai. Esse triunfalismo não existe. É um discurso vazio e oco. Você não deve acreditar nessas palavras, porque Jesus é o nosso mestre e Ele nos ensina, como estamos vendo aqui agora, que para nossa oração estar em sintonia com Deus, eu tenho que me sujeitar à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, ela é, mas não significa que a gente não vá passar por lutas. Quer ver um exemplo básico? Na questão da educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos envolve frustrações, desapontamentos, negativas que a vida vai oferecer para os nossos filhos. E se você e eu queremos criar filhos maduros, emocionalmente saudáveis, nós precisamos ensiná-los a lidar com tudo isso. Porque senão eu protejo ele, senão eu coloco meu filho dentro de uma bolha, e quando o mundo dizer não, e quando o patrão cobrar, ou quando a vida colocar um obstáculo diante dele, essa criança não foi preparada para a vida, esse jovem não foi preparado para a vida, e ele prefere desistir de viver do que encarar e resolver o desafio. Deus sabe muito bem o que faz. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele te criou, Ele te ama. E Ele tem o melhor para você. Creia nisso. Frustrações, desapontamentos, negativas fazem parte de um agir de Deus para o nosso bem. Mesmo que doa, mesmo que eu ache ou queira que seja diferente, o que eu quero não importa. O que importa é o querer do Senhor sobre a nossa vida. A vontade do Senhor sobre a nossa vida. Sintonia. Oração que Deus responde é aquela que está em sintonia. Eu me alinhar à vontade de Deus. Isso é o melhor. Não eu manipular a Deus para que faça a minha vontade, mas eu me deixar ser tocado, ser tratado, ser moldado por Deus. É encarar o cantinho da disciplina e pensar e refletir para viver o melhor
e ser feliz. Irmão, irmã, precisamos orar como o salmista. Olha só que lindo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que lindo. Era a oração do salmista. Uma oração alinhada em sintonia com a vontade de Deus. Ou, Salmo 143, tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Ensina-me a fazer a tua vontade. Mais um salmo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Mesmo que você tenha força nos braços, mesmo que você tenha inteligência e planos. Na semana passada a gente compartilhou uma citação. Faça tudo como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Mas case uma coisa com a outra. Faça a sua parte, mas busque estar em sintonia com Deus. Busque fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Porque ela vai se cumprir, com você ou sem você. Mas é melhor que seja com você, né? Então, se alinhe, se coloque em sintonia com a palavra e a verdade de Deus para você. Concluindo, queridos. Existe muito poder em estar em sintonia com Deus. Na mesma frequência. Sem dúvida, é o melhor para nós. Orações que estão na mesma frequência que a vontade de Deus são orações que Deus diz sim. São orações que Deus responde. São orações às quais Deus é favorável. Que em nome de Jesus, eu e você estejamos realmente como o nosso mestre, fazendo com que a nossa vida, a nossa oração esteja em sintonia com a vontade de Deus. E que a gente creia com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, de que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo quando o mundo diz não, mesmo quando as coisas se desabam sobre nós, creia e confie. O Senhor está com você. Busque ser sensível e se coloque para cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Pai, a tua palavra é realmente maravilhosa e um alimento forte para as nossas almas. Vivemos dias terríveis. O mundo passa por um momento muito difícil. Mas Deus, como salmista, eu quero te pedir, ajude a mim e aos meus irmãos a termos os nossos olhos abertos e os nossos corações sensíveis para a sua vontade sobre nós, Pai. Para a sua vontade sobre o que estamos passando nesse momento. Em nome de Jesus, cumpra em nós o teu querer. Ajude a mim e aos meus irmãos a nos submetermos a ti e ao teu querer. Ajude-nos, ó Senhor, a desejar estar mais contigo durante a nossa semana, na nossa vida de devoção, de oração. Que estejamos verdadeiramente te buscando, Pai. Te buscando para te conhecer mais. Te buscando porque é lá no Santo dos Santos, é na sua presença que a gente quer viver. É no centro da sua vontade, do teu querer, que nós queremos colocar os nossos sonhos e os nossos planos. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos. Porque somos homens fracos e falhos e tantas vezes vacilão. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a
mudar o que tem que ser mudado, arrancar o que tem que ser arrancado, a fim de que, Senhor, a sua vontade seja feita em nossas vidas. Seja feita a sua vontade aqui na minha vida, aqui na nossa igreja, aqui na nossa família, assim como a sua vontade é feita aí no céu, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos, que os nossos olhos estejam espirituais, nossos olhos espirituais estejam abertos para podermos enxergar a tua verdade para nós, a tua vontade para nós, a fim de que caminhemos, Senhor, firmes, firmados em ti e seguros da sua vontade. Jesus chorou, Jesus orou, Jesus pediu para passar o cálice, mas ele entendia que o melhor lugar era estar no centro da sua vontade. Ajude a mim, ajude aos meus irmãos a entendermos que o melhor lugar é no centro do teu querer. E mesmo que venhamos a sofrer, e mesmo que venhamos a passar por um problema, por um desafio, por uma luta, ó Deus, que possamos sentir o Senhor nos dando força como deu a Jesus, para que a gente encare o nosso desafio e conquistemos a vitória para a honra e glória do teu nome, Pai. Ajude aquele que tem se acovardado, aquele irmão que tem desistido, aquele que está desestimulado. Ó Deus, em nome de Jesus, aquece-lhe o coração, para que possa se voltar para ti, para que possa te buscar com todo o seu ser e buscar alinhar a sua vida naquela que é a sua vontade. Nos ajuda, Pai, e nos conduz em nome de Jesus. Amém. Amém.